segundo o historiador Luiz Roberto de Francisco, em sua obra Gente Paulista e Vida Caipira, os habitantes originais da região das duas capitanias dividiam-se em grupos diferenciados, os da serra abaixo, litoral, e os da serra acima, interior. Ambos falavam línguas da família linguística Tupi-Guarani. Após iniciar-se o povoamento, os habitantes do litoral eram chamados de caiçaras e os habitantes do interior eram chamados de caipiras. A raça raiz eram os guaianas, os tupis e os carijós, que se fundiram com a raça dos primeiros europeus, portugueses e espanhóis, o que deu origem à raça mameluca, originária dos primeiros paulistas. Legiões de Apolo apresenta agora a terceira e última parte, percorrendo as margens do rio Ribeirão da Onça, partindo do bairro dos Pedros, passando pelo bairro dos Siacas, em direção à lendária Fazenda Velha. Já apresentei então essa obra aqui, História das Terras Sagradas de Passa Três. Lembrando que esse aqui é o volume 1 e o volume 2 ele está sendo elaborado, está sendo escrito, pesquisado, é demorado esse trabalho. Não sei quando que ele vai ser publicado, mas eu já tenho aí alguns esboços do volume 2 dessa obra aqui que vai ter continuação. Ela não acaba aqui. Agora ele vai estar lendo pra gente aí a fonte primária aí, onde o historiador então reforça a história da lenda da Chica-Braba aqui na região do Siaca, da Fazenda Velha e dos Pedros aqui, às margens do Ribeirão da Onça. Então agora é com o Robson aí. Vamos lá, Robson. Francisca de Paula Leite, mais conhecida como Nha Chica-Braba, deve ter nascido entre 1800 a 1805 em Porto Feliz. Aí ela se casou em 1817 com seu tio, João Antônio de Sampaio, viúvo, provavelmente de uma tia dela, também chamada Francisca de Paula Leite. Até 1828, tudo indica que João Antônio e sua segunda esposa residiram em Itu e depois mudaram-se para Porto Feliz. Embora a primeira filha, Antônia Francisca, nascida em 1818, tenha sido batizada em Tatuí. No entanto, pode-se deduzir que por volta de 1829 ou 1830, João Antônio de Sampaio e sua esposa, Francisca de Paula, tenham se mudado para Tatuí, definitivamente, onde faleceu em 1840. João Antônio de Sampaio tinha muitas posses, proprietário de muitas terras, inclusive onde hoje é o município de Cesário Lange. Por exemplo, em 5 de agosto de 1835, ele vendeu terras no Aleluia e Barroca Funda a José Rodrigues Novaes Pinheiro, casado que era com Carlota Rodrigues Cordeiro. Em 1851, 3 de seus filhos, Gertrudes, Clara e Bento, com a média de 20 anos de idade, possuíam no Ribeirão da Onça uma área de terras em comum de 770 alqueires. Entretanto, seu outro filho, João, tinha perdido a herança do pai em leilão, uma área de 256 alqueires, também no Ribeirão da Onça. Em 1856, Luiz Rodrigues Martins adquiria uma área de 446 alqueires de terra no Ribeirão da Onça, dos órfãos do finado João Antônio de Sampaio. Seriam essas terras parte dos 770 alqueires ou se tratam de outras? O fato é que este homem, além de terras, era também senhor de muitos escravos e tinha muito prestígio, a ponto de, ao morrer em 8 de março de 1840, em Tatuí, após ter recebido os sacramentos da igreja, foi sepultado, não no cemitério, mas no interior da igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, revestido do hábito franciscano.
Certamente, nesta ocasião, suas muitas terras foram repartidas entre a viúva e seus numerosos filhos. Isto não quer dizer que João Antônio de Sampaio deixou os seus herdeiros ricos. Ao contrário, eles podem ter ficado em sérias dificuldades, pois naquela época, terras valiam muito pouco. Além do mais, a mão de obra era escassa e mesmo se houvesse alguma produção agrícola, não havia mercado nem transportes. Duas pequenas anedotas esclarecem esse ponto. Consta que uma família de imigrantes portugueses que aqui se estabeleceu ao adquirir uma fazenda, deram uma peça de seda trazida de sua terra em troca de terra. Houve também o caso de um fazendeiro que trocou uma área de 50 alqueires de pastagens por um cavalo. Enfim, havia muita terra e pouco dinheiro circulando. Quanto aos escravos de João Antônio de Sampaio, foi possível descobrir o óbito de pelo menos 5 deles, alguns falecidos no Guarapó, inclusive com assistência religiosa do pároco de Tatuí. Um fato, no entanto, que chama a atenção é a morte do escravo Gervásio, ocorrida em 21 de abril de 1839, portanto um ano antes da morte de João Antônio de Sampaio. Consta no assento da igreja que ele era escravo de Francisca de Paula Leite. Portanto, tudo faz crer que, devido à idade ou alguma doença, a esposa já tinha tomado a frente dos negócios do casal. 1 ano e meio após a morte do marido, Francisca de Paula Leite tentou se casar em Itapetininga com um parente próximo, um certo João da Silveira Garcia, proprietário de muitas terras, e também de uma sesmaria no Ribeirão da Onça. Casamento este que, ao que parece, nessa ocasião não se realizou devido a impedimentos canônicos. O certo é que em 1844, Francisca de Paula Leite, novamente casada ou não, adquire a sesmaria do Ribeirão da Onça, de um membro da Câmara de Tatuí, o capitão José Gurjão Batista Aranha Cotrim, que manteve após essa transação um remanescente de terras no Ribeirão da Onça de 85 alqueires. Parece que após ter adquirido esta sesmaria, Maria de Paula Leite mudou-se e se instalou na mesma. Coisa incomum para a época, uma mulher com seus 40 anos de idade assumir tal empreendimento. Desconhece-se as reais dimensões de seu empreendimento. Esta aquisição estaria confinada às terras do falecido João Antônio de Sampaio, agora em mãos de seus herdeiros, e as de João Silveira Garcia, com quem se quis se casar, não se sabe. Quantos escravos ela teria? O que de notável produziria nesse lugar? Teria engenhos, alambiques, além de cana-de-açúcar, como as outras grandes fazendas que haviam em Tu, Porto Feliz e Tietê. Próximas ao rio Sorocaba e Tietê, cultivava-se ali também algum cereal? Nada se sabe. Quantos moradores viviam ali? Talvez algumas dezenas. Enfim, pouca gente para muita terra. Não há de fato nenhum registro a respeito. O que tornou Francisca de Paula Leite conhecida foi a forma cruel com que tratava seus negros, contrariando a maneira do falecido marido, a ponto de merecer o apelido pelo qual se tornou conhecida, Nha Chica Braba. Chica Braba, controverso personagem histórico e lendário, desvendado partes de seu mistério pelo historiador, o finado senhor Fernando Antônio Batista de Almeida. É ouvi-lo pessoalmente em um retalho em fragmentos raros. E provavelmente foi aqui que deu o início de Cesário Lange. E quem vai contar essa história pra gente é o seu Fernando Batista, que é curioso. É aquele tipo de cara que gosta de saber das coisas, né, seu Fernando? De maneira meio acidental, a gente começa a notar certas coisas, né? E descobre fatos assim que a gente ouviu, né, quando era na infância, né? E ele escreveu um livro. Só que não publicou. Não, um livro inédito. Inédito. Quer dizer, aí se começa, vamos dizer, a gente se informar melhor as coisas, né? E começa a aparecer, então, os velhos fantasmas. Antigamente, né? Começam a aparecer. Já começou a falar de fantasma, porque agora a gente vai falar do fantasma que assombra o distrito da Fazenda Velha.
Era uma vez uma mítica personagem chamada Chica Brava. Ela tinha centenas de escravos nessa região aqui e ficou famosa pela crueldade que ela tratava dos negros dela. Tem gente que jura de pé juntos, né? Que ainda à noite aí de vez em quando se ouve a carroça da Chica Brava andando pelas ruas aqui, né? Atrás dos negros que fugiram. O livro inédito escrito pelo senhor Fernando Antônio Batista de Almeida é o Letes e Eu Noé, apresentado aqui neste documentário, publicado posteriormente no ano de seu fatídico falecimento, em maio de 2021. Nesta obra inédita, o autor tratou da história da Chica Braba em um capítulo especial intitulado A Fazenda Velha, Algumas Luzes e Muitas Sombras, lido em fragmentos por Robinson Dante aqui neste arquivo. Meu amigo senhor Fernando Antônio Batista de Almeida teve a honra de publicar o livro, mas não chegou a ver o livro publicado, pois faleceu dias antes. Como o senhor imagina ela fisicamente? Penso que seria uma senhora vestida de preto, talvez magra, e carrancuda, né? Francisca de Paula Leite, donatária das Sesmarias do Ribeirão da Onça, gostava muito de pescaria. Segundo os relatos orais mais antigos, passados de boca e ouvido, e segundo esses causos, quando pescava para as bandas do Ribeirão da Onça, do Rio Guarapó, do Rio Aleluia ou mesmo do Rio Sorocaba e a pescaria era farta, abalava o seu rabo de raposa por baixo da saia, como sinal de plena satisfação. E há quem diga que tinha também unhas de tatu e olhos de coruja. Uma mulher de personalidade extremamente forte, exerceu sua administração por essas terras, aos moldes dos tempos da escravidão, e por ser um sertão inóspito, gerou muitas lendas, baseadas nos reais acontecimentos deste período obscuro, onde reinavam por aqui os mais antigos sertanistas da região sorocabana. As Sesmarias do Ribeirão da Onça sempre foi terra assombrada, sertão inóspito e afastado, outrora em um passado ainda mais remoto, foi reduto de índios carijós e guaranis, e por essas bandas, até os anos 70, se encontravam por aqui com muita facilidade vestígios e pedras de índios, pontas de flechas e pontas de lanças, pedras polidas, pedras de fogo e muitos artefatos indígenas enterrados por aqui, como foi o caso do achado do pesquisador Leandro dos Reis de Oliveira, que encontrou uma cuia indígena com 3 cabeças indígenas esculpidas com penas. O artefato foi confeccionado com a argila da região e foi encontrado enterrado nas proximidades da Fazenda Velha com o bairro dos Torninos. Este artefato indígena de raro valor arqueológico se encontra hoje guardado no acervo da Biblioteca Legiões de Apolo. Esses antigos achados arqueológicos reforçam as antigas lendas e causos de assombrações por aqui contados, que misturavam as mais horripilantes narrativas antigas de tropeiros e de bandeirantes, com arcaicos relatos de índios sobre espíritos da mata e aparições noturnas de causar arrepios até no mais cético dos mortais. Por este belo pasto do mato do bairro dos Siacas, belíssima paisagem,
estão impregnados as mais antigas recordações da história da família de meu pai. Toda a carga emotiva das primeiras impressões das gerações que sucederam-se ao obscuro reinado da Inhaxica Braba. Até os anos 70, era comum ouvir dizer em causos de assombração da sinistra existência de um antigo cemitério de escravos por essas imediações. Outros afirmam haver por aqui panelões de ouro enterrado e também tocas da Mãe de Ouro, e muitos outros afirmam que por aqui à noite aparecem muitos fantasmas na escuridão, vagando errantemente. Casarões mal assombrados são cenários reais por essas bandas. Aparições noturnas e fantasmagóricas e toda sorte de narrativas que os sertanistas mais antigos contavam não são por aqui apenas lendas rurais, mas uma realidade que se confirma com muita facilidade circulando à noite por aqui, quem assim tiver coragem. Acredite se quiser. Eu me encontro aqui agora aos pés do Figueirão da Fazenda Velha. O lendário Figueirão que, segundo a lenda aí, que segundo o pessoal comenta, né, o pessoal conta de boca ouvido, foi plantado pela Chica Braba. É claro que a lenda é sempre mais forte do que os fatos, e é isso que importa. No plano místico, este Figueirão aqui simboliza muita coisa, então é interessante estar aqui aos pés dele, em sua sombra, contextualizando então esse pequeno documentário aqui em busca da lendária Chica Braba. Já existe aqui no canal um arquivo falando sobre a Chica Braba. A gente está agora complementando, se aprofundando um pouquinho mais e mostrando para vocês aí então algumas coisas que são relevantes e interessantes a esses temas abordados aqui. Agora há pouco, Robson Dante leu para nós textos importantíssimos, documentais aí, né? Textos aí falando então do histórico da Chica Braba, que são muito importantes. Ele leu em fontes primárias aí, do historiador aqui de Passa Três, nosso grande amigo, infelizmente já falecido. Até também quero lembrar dele e deixar aqui em memória a ele também esse documentário, né, em honra a ele também, que é o historiador que abriu esse caminho para nós, para a gente poder tocar nesse tema tão obscuro, tão distante da nossa realidade. Então é isso aí, mostrando aí para vocês o Figueirão aqui, lendário. É difícil vir para cá porque é longe, é contramão, então não é sempre que a gente tem essa oportunidade, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês aí em detalhes agora. Olha que bacana que ela é, essa árvore aqui. Ela é enorme, enorme. Vou tentar virar assim, ó, para vocês verem o tamanho. Então pessoal, isso daí mesmo, a gente está aqui abaixo do Figueirão aqui, a árvore bastante frondosa aqui no distrito da Fazenda Velha, antigo distrito da Fazenda Velha, né, um dos mais antigos aqui da cidade de Cesário Lange. E você pode ver como é uma árvore bastante frondosa e é muito grande, ela produz uma sombra muito grande aqui, tempo de calor, deve ser gostoso pra caramba ficar aqui na sombra, aqui dia de calor. E eu, desde quando eu era criança, ouvia falar desse Figueirão aqui, meu pai falava muito disso daí. Que é na cismaria da Chica Braba, né? Que nós estamos contextualizando para mostrar para vocês um dos lugares relacionados com a personagem em questão aí, no caso, né?
Bom, é como eu sempre falo, se queres realmente saber a história verdadeira da Chica-Braba, venha perguntar para esse figueirão, para essa árvore secular. Esta árvore contará para vocês a verdadeira história da Chica-Braba, sem aumentar e sem diminuir. Ela é a verdadeira testemunha desta lenda e desta história. De noite em solidão, pela treva profunda, aquele que morreu num silêncio pressago, em tules toda vem, o teu vulto circunda, o alvor do fogo fato, intangível e vago. E a dúbia luz que traz a aparição inunda, num tremente clarão, o aposento em que trago meu tédio, e para que mais impressão infunda, tenta os braços abrir como um gesto de afago. Adorado fantasma, esses olhos que a morte apagou para sempre, abre a minha visão, fita-mos como outrora imóveis de ansiedade. Os teus braços estende e toma-me, mais forte cinta-te junto a mim, conduz-me a esta mão contigo pela paz sem fim da eternidade. Poema de Carlindo Leles, Uma Sombra, 1920. Se queres realmente saber a verdadeira história da Chica-Braba, venha perguntar para este figueirão. Ele é o testemunho vivo daquelas épocas, daqueles tempos. Este figueirão secular é o epicentro da lenda e da história da Chica-Braba. Não é pouco estar aqui, porque esse é o ponto principal de todo este histórico, de todo esse levantamento. Ela é a testemunha real da própria natureza, pois segundo a lenda, foi a própria Chica-Braba que plantou este figueirão aqui secular, aqui no bairro ou distrito de Fazenda Velha. Então é muito interessante estar aqui filmando isso para vocês, filmando aqui para deixar no meu canal, no meu arquivo. Já é a segunda vez que eu venho aqui contextualizando esta lenda, essa história, porque é um misto, né, de lenda e história. A parte mítica ela é muito ampla e a parte histórica também. Então a gente trabalha nos dois segmentos, tanto a parte mística quanto a parte histórica, para tentar então de alguma forma encaixar as peças do quebra-cabeça da lendária Chica-Braba. É muito interessante mostrar aí para vocês de novo. Olha só o tamanho das raízes desta árvore, é impressionante como ela é forte, como ela é antiga. É impressionante o tamanho dessas raízes aqui. Então estou mostrando aí para vocês com bastante exclusividade aí, ó. Olha que bacana aí, ó. Mostrar aqui. Olha isso. É algo assim que a gente só vê aqui no canal Legiões de Apolo. Então vamos continuar agora procurando aí os vestígios da lendária Chica-Braba aqui no distrito da Fazenda Velha, em Terras Sagradas de Passa Três aí. Seguindo o roteiro daqueles dois livros lá que o Robson já apresentou pra gente aí. Ok.
Voltamos da antiga Fazenda Velha pela Estrada dos Pilões e passamos por quase toda a parte das antigas sesmarias do rio Ribeirão da Onça, fechando este circuito nos passos da lendária Nhaxicabraba. Este foi a terceira e última parte dos arquivos que refazem os retalhos pelas antigas terras sagradas de Passa Três. Se você assistiu às 3 partes dos arquivos por completo e curtiu os vídeos aqui apresentados, sou muito grato a você, espectador, pois este canal está passando por uma revitalização gradual. Aguardo todos vocês nos próximos arquivos, que serão postados por aqui muito em breve.